Muito bem, amados, eu quero convidar você a mais um estudo, que nós possamos juntos aprender um pouco das Escrituras. E nós vamos abordar um tema esta noite sobre liderança, né? O que é liderança, um modelo bíblico, né? Uma liderança pautada nas Escrituras, legitimada pelo Altíssimo. Eu creio que se você for hoje numa livraria, acho que o tema mais imprimido hoje em capas de livro é sobre liderança, né? Modelos de liderança, tipo de liderança, o modelo tal, liderança eficaz, liderança isso, liderança aquilo, porque é um tema realmente muito explorado, né? Mas liderança, as escrituras elas nos mostram, nos ensinam sobre liderança de Gênesis a Apocalipse. É um assunto que está totalmente encharcado, né, enraizado aqui. E é importante que nós tenhamos assim uma base do que é uma liderança vinda de Deus e o que é uma liderança meramente humana, compromissada com o sistema mundano em que vivemos, ao qual nos rodeia, né? Vivemos assim, ao qual nós estamos próximos, né? Porque existe uma liderança que vem do eterno e existe uma liderança que vem do inimigo de nossas almas, que não tem nenhum apoio bíblico, né? E nós vamos pegar assim alguns. Se eu fosse dar um título para esse estudo, eu daria o seguinte: liderança espiritual versus liderança carnal, mundana. E nós temos vários exemplos de liderança espiritual nas Escrituras e temos também algumas amostras de lideranças que não encontram apoio, né? Em que o Senhor nos mostra e que o Eterno nos mostra e nos orienta a não seguirmos, a não desejarmos para nós, né? Então nós vamos aqui pegar algumas pessoas, alguns líderes que fizeram, né, o seu momento, que marcaram a sua geração, que deixaram o seu legado e que hoje nós aprendemos com ele, depois de 6.000 anos, né? Depois de 4.000 anos, que é o caso de Neemias, Moisés, tantos outros, o próprio Yehoshua, né? O Messias, e nós vamos aprender um pouco, tá bom? Primeira coisa, nós vamos ver aqui as características, né? Ou seja, as diferenças dessas lideranças no modelo divino e no modelo humano, puramente humano, né? Vamos trabalhar primeiro a questão da liderança espiritual. O que a Bíblia fala sobre a liderança espiritual? Eu anotei algumas coisas aqui. Tudo aqui, amado, é feito com o intuito de te abençoar. Nós não temos uma boa iluminação. Eu não tô dispondo no momento de uma máquina onde eu possa digitar e eu tenho que ir para a caneta mesmo, mas o interesse é abençoar a tua vida. Em relação ao conteúdo do material que vai ser passado para você, você pode ter certeza que é o melhor que eu pude trazer para você. Até onde o Senhor pôde me orientar, até onde o Senhor, né, pôde me dar, eu busquei, e eu tenho certeza que isso é só para abrir o teu apetite. Eu sempre digo isso, o meu interesse é que você pegue isso como ponta, né, como começo, e que você possa desenvolver mais ainda um ensino, um aprendizado, né, que venha do alto. Então nós vamos ver primeiro a questão da liderança espiritual, depois nós vamos ver alguns exemplos de liderança carnal puramente humana, né? Alguns modelos, agora nós vamos falar de alguns modelos de liderança das Escrituras. O primeiro exemplo de liderança, amado, que vem do alto, o primeiro modelo de liderança que eu quero passar para você, compartilhar com você, ele se encontra na pessoa de Neemias. Creio que todos conhecem a história de Neemias, né? Neemias foi um grande homem de Deus, usado pelo Eterno de uma forma muito ímpar, né? De uma forma muito especial. E no capítulo 1 de Neemias, nós podemos ver e tirar algumas lições para nós. Vamos acelerar porque tem outros personagens para ver.
Vamos ver o que a gente pode aprender aqui com uma liderança puramente espiritual. O líder espiritual, ele não precisa, querido, se preocupar em se identificar com o líder, porque a sua liderança ela é reconhecida no céu. Em primeiro lugar, ela é reconhecida no céu, ela é reconhecida na terra e até no inferno. O homem de Deus, aquele verdadeiramente ungido, existem ungidos de Deus, mas esse nome também anda na boca de muito cidadão que não merece, que não tem honra, que não pode usar esse título, homem de Deus, ungido de Deus. A liderança espiritual, como já disse, ela é reconhecida no céu, na terra e até mesmo no inferno, porque o diabo ele reconhece a autoridade posta por Deus sobre um servo dele. O líder servo, memoriza essa palavra, líder servo. Amém, queridos? Vamos lá. Neemias capítulo 1, versículo 1 nos diz o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Ponto. Vamos dar uma paradinha. A primeira coisa, uma das grandes características de um servo de Deus, do líder servo, ele se importa com almas. Ele tem paixão pelas almas. E não pode se dizer que se tem paixão por almas se não se desenvolve o interesse. Neemias pergunta, partiu de Neemias. Quando Hanani foi ter com Neemias, partiu dele a pergunta: como estão os irmãos que ficaram em Jerusalém e não foram levados cativos para a Babilônia? Veja que é uma característica que não pode faltar na vida de um líder. Porque o que Deus mais ama? O que o Eterno mais preza nessa terra? Não é dinheiro, não é fama, porque ele não precisa disso. São almas. E quando um cristão, e quando o líder servo tem compromisso com almas, ele tem compromisso com o Eterno. Ele não pode dizer, eu tenho compromisso com o Deus de Israel, se ele não tem paixão pelas almas. É preciso entender isso. Amor pelas almas é uma das primeiras características. Compromisso com almas é uma das primeiras características da liderança espiritual. Amém, amados? Vamos continuar. Versículo 3. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Isso fala do estado de miséria. Esse relato ali, o relatório de Neemias era um relatório de destruição, de miséria, de horror, de vergonha. Os muros de uma cidade derribados representavam a vergonha, porque a segurança da cidade os muros representavam as seguranças das cidades antigamente. Uma cidade sem muro era uma cidade totalmente desprotegida, que era envergonhada por seus inimigos. E Jerusalém estava nesse estado, a cidade do grande rei estava nesse estado. E o líder Neemias sentiu compaixão. Olha o que diz o versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei e chorei. Amém? Vamos dar uma paradinha aqui. Uma segunda característica, o líder segundo o coração de Deus, aquele que tem compromisso com o reino de Deus, ele chora pelas almas, querido. Ele chora. Quantos hoje, irmão, não entendem isso? Quantos hoje não querem compromisso com isso? Eu chorar por vida, meu irmão? Licença, se quer, se não quer. Crente é que nem biscoito, vai um, vem 8, né? Ou 18, mais ou menos assim. Tem líderes que têm essa mente, essa mentalidade, que não tem amor. Senhor, um exemplo, nós temos a pessoa do Messias, que os camaradas 12 deram tanto trabalho, foi 3 anos e meio na faculdade, caminhando com Jesus, lado a lado, aulas práticas, né? Vacilando, dando tantas ratadas, e o mestre tendo paixão, compaixão, misericórdia. Não é assim, gente. Pedro, te acalma. Olha, João, não é assim. Olha, a mãe de vocês não podem desejar essas coisas. Vocês estão querendo ser o primeiro.
Entendeu? Não é assim, gente. Ele tinha paciência, né? Ninguém quer. Olha, Neemias chorava e lamentava, e lamentei por alguns dias, ó. Versículo 4. Chorei e lamentei por alguns dias. Lamento e choro fala de angústia, angustiar a sua alma pela vida de outra pessoa. Um outro ponto, estive jejuando e orando. Tudo isso fala de pagar preço, querido. Eu vejo uma música, ela já não toca mais com tanta frequência, mas uma música do irmão Lázaro, né? Que dizia assim que hoje está difícil encontrar alguém que esteja disposto a pagar preço por outro alguém. É difícil. Ainda existe pessoas que verdadeiramente exercem uma liderança espiritual, que amam almas, que não tem interesse de aparecer, de se engrandecer, de ser o popstar espiritual. Mas existe na sua maioria líderes que não têm compromisso com o reino, não têm visão de reino, porque não amam as almas, né? Nós vamos pegar aqui um outro exemplo de liderança espiritual, liderança segundo o modelo que o Senhor quer para nós. É um salmo muito conhecido, o salmo de número 23, a gente pode absorver alguma coisa daqui. O salmo de número 23, o versículo diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando o salmista está dizendo isso, Davi ele conhecia muito bem. Ele conhecia muito bem a terra. Quando ele faz menção desse salmo, o que Davi está querendo dizer no versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Davi entende que não vai faltar bênçãos e também não vai faltar dificuldades. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar luta, não vai faltar provação. O Senhor vai estar com ele no vale da sombra da morte, mas não vai faltar tudo. Vai ter um momento de bonança e vai ter um momento de escassez, de guerra, de luta, né? Mas lá na frente ele diz: olha, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, o Senhor está comigo, né? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas. Você sabe por que Davi foi um grande líder, querido? Porque ele tinha coração de ovelha. E o nosso supremo pastor, porque aqui ele está fazendo menção à pessoa do eterno Yahvé, né? O Deus de Israel. Não era qualquer Deus que ele estava falando aqui. O Deus das nações vizinhas pagãs. Era o Deus de Abraão, Isaac e Israel. Então, Davi tinha o coração de ovelha. Por isso ele sabia liderar. Por isso ele era amado. Por isso ele era respeitado. Tinha admiração do povo. Davi não tinha nenhuma dificuldade com a autoridade. Ele não precisava bater no peito e dizer: aqui quem manda sou eu. Não. As pessoas tinham prazer em obedecer a Davi. Os seus liderados. Eu li um livro, eu já li esse livro acho que umas 3 vezes e depois eu fiz uma resenha dele, O Monge e o Executivo. Muito rico esse livro, ele trabalha sobre essa questão de liderança. E existe uma diferença entre você exercer poder sobre as pessoas e você exercer autoridade. Se você exerce autoridade, querido, você não precisa se auto-identificar. A tua autoridade, a tua liderança, ela é reconhecida. A poder é diferente de autoridade. Muitas vezes você exerce poder sobre a vida de alguém porque essa pessoa é um funcionário teu. Essa pessoa depende de você para alguma coisa. Ela tem medo, ela teme você, porque ela precisa de você. Mas ela não te segue porque ela quer. A autoridade é diferente. Quando as pessoas têm admiração pela tua liderança, elas seguem você por amor. Elas têm admiração. Lá no finalzinho do Sermão do Monte, as Escrituras falam o seguinte, Mateus capítulo 8, versículo 18, eu acredito, 20 ao 22, diz assim: e quando terminou de proferir todas essas parábolas, esses ensinamentos, o povo ficou maravilhado da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os fariseus. Você sabe qual é a diferença? A autoridade é sublime, vem do céu, querido. Não adianta forjar, querer fazer algo que não seja autenticado por Deus, o Deus de Israel. Se você for estudar a história de Napoleão Bonaparte, você vai ver como que esse homem morreu. Ele conquistou de tal forma
a fidelidade dos seus liderados, que os homens deram uma vida por ele. Eu gostaria muito de transferir isso assim, entenda, transfira isso tudo para a tua vida com Deus. Deposite tudo isso em Deus. O que os homens de Napoleão fizeram por ele, faça pelo reino de Deus, que Deus vai te honrar. Mas, voltando para o contexto aqui, para o nosso assunto, liderança espiritual, ela é reconhecida, ela não é imposta, você não precisa impor, você é respeitado. O Senhor é que faz o respeito vir sobre todos em relação à tua pessoa. Amém, queridos? Então Davi, ele entendia isso, ele tinha coração de ovelha. E quantos hoje, irmãos, já perderam isso? Começaram no pasto, como Davi. Começaram no pasto, mas perderam a essência, o coração de ovelha, né? Se envenenaram porque a multidão ela embriaga. Já não consegue mais ter visão de ovelha. Tem um coração de ovelha. Porque quando você tem coração e visão de ovelha, você compreende melhor a ovelha. Mas quando você está sempre olhando por cima, você tem dificuldade de acompanhar a ovelha na caminhada. Amém, queridos? Nós vamos agora ver mais um exemplo aqui. Estou compactando um pouco, tá? Sobre a oração sacerdotal do Messias, lá em João capítulo 17, no Evangelho. Muito conhecida. Eu não vou ler a oração sacerdotal toda, você pode fazer aí, você já sabe que é em João capítulo 17. Mas eu quero começar. O Messias, ele sabe que está chegando o seu momento final aqui na Terra, só a caminhada. Como pessoa, como carne, humano, mas todo o seu legado vai começar ainda. Ele precisa, né, morrer, ressuscitar para que o seu legado continue. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegada a hora, glorifica o teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. Assim como me conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu confiastes para me fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Muito bem. Lá na frente ele pede para o Senhor proteger os seus discípulos, pede para ele confirmar o ministério deles, estar com eles, né? E é o que o Eterno faz. Confirma, eles num determinado momento se acovardam, mas depois o Espírito Santo vem sobre eles e eles ficam usados. E essa oração foi ouvida pelo Pai, né? E o Pai glorificou o seu Filho, porque hoje o Messias, a pessoa do Messias, ele está diante do Pai, como está descrito lá em Apocalipse capítulo 4, o Cordeiro glorificado. É dessa forma que ele está hoje. Ele não está mais naquela figura humana, frágil, mas que mesmo na sua fragilidade venceu. E o maior modelo de liderança que nós podemos ver é Jesus. É o Messias. Você não vê, querido, você não vê em nenhum momento Jesus querendo aparecer, ser honrado pelas pessoas. Honre seu apóstolo, honre seu líder. Ele fugia disso. Meu Deus, está aqui nas Escrituras. É tantas referências. Só que às vezes é tão difícil mesmo, quando uma pessoa não quer, quando um ser humano não quer, quando uma ovelha não quer ouvir a verdade, ela se envolve com os prazeres, ela se envolve com a fama, ela se envolve porque é gostoso, a pessoa carnal, ela sente prazer, a tendência dela é pender para o lado da carnalidade. Mesmo sabendo o que está escrito. Olha, irmãos, vou mostrar uma coisa para vocês. Mostrando que esse negócio do excesso de honra, da loucura pela honra, o anseio pela honra, tudo é honra. O camarada tem que... Hoje existe isso. Tem que babar o líder, senão não serve, senão não é ovelha, não faz parte da cúpula, da panelinha. Quando alguém chegou com essa história, a mãe de João, Tiago chegaram lá: mestre, eu peço que os meus filhos da tua glória, sente um à tua direita e outro à tua esquerda. Você já leu isso várias vezes, você sabe disso, amado.
pastor, teu líder, alguém já leu isso para você. Então faça uma comparação do modelo bíblico de liderança e o modelo que nós vemos hoje pelo Brasil, pelo mundo afora. O que foi que o Senhor falou? Olha, vocês têm uma visão muito errada, vocês pensam que o meu reino tem aquela conotação política, né? O meu reino não é deste mundo. Não compete a mim dizer quem vai sentar à direita ou à minha esquerda. Não é assim não, gente. Vocês estão tendo uma visão diferente do que é o meu reino. Olha só, pessoas, é assim, ó. Deixa eu falar para vocês. Entre os povos daqui da terra, desse mundo, desse sistema mundano, funciona assim. Os homens bajulam, são bajulados, os governadores são chamados de poderosos, de grandes. Só que comigo, no meu reino, as coisas não são assim, tá bom? Quem quiser ser o maior, seja esse que o sirva. Amados, você tem noção do que o Senhor está falando? Isso confronta muitos líderes hoje. Vamos falar aqui do Brasil. Vamos falar a nível de Brasil. Isso choca com a mensagem que muitos propagam por aí afora. Entendeu? Você tem que honrar seu líder. Você não está debaixo de um princípio de honra. Você não conhece honra, por isso você está assim. Olha, se você não honra, você não pode ficar aqui, porque aqui o cajado é meu, eu que mando. Não dá para conciliar esse tipo de liderança com a liderança bíblica, porque o Senhor não aprova isso, tá bom, queridos? Sirva. Você não vê Jesus querendo ser o primeiro. Você não vê. A multidão queria, sabe o que a multidão queria? A multidão queria colocar Jesus, o Messias, como um rei político, um rei humano, meramente humano. Você fala, ei, não. Ele se escondia disso. Você já pensou que loucura? Hoje nós vemos os líderes, né, correndo para cima dos holofotes. E Jesus, ele fugia disso. É totalmente diferente. Irmão, por favor, eu rogo, eu falo assim como Paulo dizia em muitas das suas epístolas, eu rogo a vocês, peça de Deus discernimento, para você ver o tipo de liderança que tem estado ao seu lado, ou que até mesmo você tem exercido sobre algumas pessoas, que Deus tem confiado a você, tá bom, amado? Vamos continuar e ver aqui mais um exemplo, depois nós vamos voltar para a pessoa de Cristo, do Messias. Tem uma palavra aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 12. Nos diz assim, 17, perdão. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Você tem que obedecer, querido, aos seus líderes. Eu, minha esposa, minhas filhas, nós estamos debaixo de liderança. Nós temos alguém a quem prestar conta. Nós temos, em primeiro lugar, um Deus, nós temos um pai de caminhada, né? Nós estamos falando aqui de alguém que caminha conosco e, graças a Deus, tem a mesma visão que nós, que não tem essa loucura, essa ganância por títulos e nomenclaturas, entendeu? Não tem isso. E a gente fica feliz de saber, entendeu? A gente fica feliz de caminhar rumo ao céu com pessoas assim, que estão de acordo com o nosso ensino, de acordo com a nossa pregação. Graças ao Eterno por isso, né? Eu tenho hoje um líder, hoje nós estamos aqui, hoje é março de 2015, né? Nós temos alguém, e a gente já começou, no dia que sair de baixo, meu irmão, entendeu? Da tua autoridade, nós queremos estar em paz. Enquanto estivermos lá, enquanto estivermos aqui, somos submissos e temos prazer nisso, porque sabemos que nós falamos a mesma linguagem. Meu pastor senta conosco, aprende conosco, nós aprendemos com ele, e isso é muito bom, né? Quando você tem alguém, você percebe, exala a simplicidade, entendeu? Uma pessoa companheira. Existem muitos homens ainda assim, mas a maioria, queridos, já está enveredado por caminhos tortuosos, né? Vamos continuar. Obedeça, ore, entendeu?
Vele pelos seus líderes em oração. Líderes, verdadeiramente líderes. Sabe por que está dizendo? Sabe o que diz aqui? Aqueles que velam por vocês, aqueles que pagam um preço. Velar aqui significa, está falando no sentido de pagar um preço, que você percebe que a pessoa caminha, está ali com você, ombro a ombro, lado a lado. Hoje não tem, é muito raro ter isso. É sempre um assessor que vai na frente, manda uma mensagenzinha, né? Olha, irmão, tudo bom? E aí, nós estamos te convidando aqui para a rede fulana de tal. Olha, tem um fruto fiel, você precisa vir. São números, as pessoas são vistas hoje como números, não como seres humanos. Eu vejo muito isso, sabe, amados? Pessoas já se aproximaram de mim, da minha esposa, há um tempo atrás, a gente sempre vê isso. Era próxima ao fruto fiel, um negócio do fruto fiel da igreja do cara, do ministério lá que o cara pertencia. E a pessoa, aquela coisa toda, e a gente se sentindo feliz, achando que a pessoa estava ali querendo. Não, a preocupação da pessoa é que ela tinha uma cota, um número que ela tinha que colocar ali, ou no encontro, ou no fruto fiel, e nós éramos meros números, dados. Nós íamos virar estatística, né? Não éramos respeitados como seres humanos, como pessoas. Isso fere. E quantas pessoas não são feridas por aí afora? Pelo menos toda vez, uma vez no mês, isso é propagado por aí, Brasil fora. E pessoas, quando percebem isso, vão sendo feridas, vão sendo machucadas. Irmãos, hoje, Deus ele me usa e eu fico muito feliz por Deus fazer isso comigo, com a minha família. Porque nós fomos como Paulo antes. Paulo ele passou de perseguidor a perseguido. Foi um homem que era mandante, né? Pior do que o assassino é o mandante, né? Paulo foi um mandante, ele consentia na morte de cristãos. Moisés foi um assassino e pessoas sobem no púlpito para pregar sobre esses camaradas aí, né? O Senhor, ele me libertou do vício das drogas, da perdição, da prostituição, da mentira. E hoje eu tenho prazer em falar a verdade, denunciar a mentira segundo as Escrituras. Não é o que eu penso, o que eu acho, não, é o que as Escrituras falam. Isso aqui é mentira, isso aqui está errado, a Bíblia não fala isso. Então, eu já perdi não, eu não vou dizer eu perdi amizades com isso, porque não eram amizades verdadeiras. Muitos voltaram, disse, irmão, no primeiro momento a tua pregação ela me chocou e eu não gostei, mas depois o Espírito Santo abriu a minha visão espiritual. E hoje eu e minha família prosseguimos no caminho verdadeiro. E a coisa mais gratificante que tem para mim é isso, amado. É quando alguém se aproxima e diz assim, olha, nós fomos abençoados, eu e minha família, pelas verdades que você propagou. Nós vivemos anos e anos dentro da igreja. Nós éramos igreja e não conhecíamos essas verdades. Aí a nossa visão começou, entendeu? Você foi o pontapé, irmão Fontes. Eu fico muito feliz, querido. E o meu desejo é que você também seja abençoado dessa forma. Que o Espírito Santo derrame a iluminação dele sobre a tua vida e você possa discernir o que realmente é de Deus e aquilo que não é de Deus. Amém, queridos? Então, que o propósito do teu coração não seja apenas ver as pessoas como um número, mas como seres humanos que precisam de relacionamentos. Amém, queridos? Vamos continuar. Nós temos aqui mais uma palavra, mais um exemplo bíblico que se encontra em 1 Pedro, capítulo 5. Essa aqui eu quero ler direitinho, tá bom, Márcio? Para você, eu quero ler tudinho os 4 versículos para você ser abençoado. Nos diz assim em 1 Pedro, vou repetir, capítulo 5, versículos 1, 2, 3 e 4. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles. Dá uma vírgula, só uma paradinha. Aqui mostra a visão equivocada que muitos têm hoje sobre essa questão hierárquica, né? Apóstolos, primeiro lugar, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não. Pastor e presbítero, segundo as Escrituras, é a mesma coisa. Tanto é que ele era apóstolo, pastor, e aqui ele está se intitulando como presbítero. Será que ele está se diminuindo? Apóstolo Pedro? É porque é a mesma coisa. Tá bom, queridos? Sendo que o modelo apostólico da época não era o modelo apostólico que se propaga hoje.
totalmente antibíblico. A função, a autoridade que esses apóstolos tinham, os 12, tanto é que o nome desses 12 aparece em Apocalipse. Nem o de Paulo vai aparecer. Dos 12, a cidade santa vai ter os seus 12 fundamentos que representam o nome dos 12 apóstolos, aonde a igreja começou. Então, hoje você pode ser considerado um apóstolo? Pode. Um missionário é um apóstolo. Mas não no sentido restrito, exatamente como eram os 12 apóstolos. Isso é mentira. Eu li um livro chamado Geração Apostólica, uma verdadeira aberração, um terrorismo teológico. Entendeu? E funciona com quem não tem conhecimento aprofundado das Escrituras. Funciona muito bem. Então vamos continuar aqui. Olha. Isso mostra que Pedro não tinha nenhuma dificuldade em se considerar pastor e presbítero, porque é a mesma coisa. Ok? Vamos lá. Versículo 1. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo. A diferença é que Pedro foi testemunho ocular, né? E ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Agora olha o pedido de Pedro, versículo 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não por constrangimento, tem que ser algo espontâneo, querido. Tem que ser algo espontâneo, lá do fundo do coração. Mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância. Aqui entra o ponto, a gente vê um comércio exagerado, um comércio absurdo hoje das coisas de Deus. Tudo gira em torno do comércio gospel. Irmão, se tornou uma fonte de lucro, como as Escrituras falavam que iria ser nos últimos tempos. E já vem isso de algum tempo, fonte de lucro. Tudo gira em torno do comércio, sabe? É o comércio da palavra de Deus. Eu não sou contra, querido, o pregador ele receber uma ajuda, um salário digno. Agora ficar rico à custa da ignorância de um povo que não é a igreja verdadeira, porque a igreja verdadeira ela conhece a voz do seu pastor e ela não é manipulada por esses lobos vorazes, esses enganadores mercenários, entendeu? Amantes do dinheiro, nicolaicas, entendeu? Você vai estudar depois um pouquinho, ver o que é essa doutrina dos nicolaicos, aquelas pessoas que procuram ter a primazia, que querem ser os primeiros, amam a fama, os prazeres do mundo, querem ser reconhecidos. Entendeu? Então, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Vamos dar uma paradinha aqui. É muito comum hoje, eu tenho muita. Irmãos, penso num ser humano que tem conhecido de vários ministérios, é o irmão Wanderson. As pessoas me procuram, sempre comentam, né, comigo em casa, pelo telefone, pelo WhatsApp. Amigos meus que me encontram por aí, param para conversar um pouquinho sobre essa questão de que muitas vezes o camarada está no banheiro. Está no banheiro, num momento ali totalmente pessoal, e o discipulador está ligando, o líder, né? O que você está fazendo? Com quem você está? Meu amigo, eu estou num momento aqui, né? Tem essas coisas, irmãos, e você sabe disso. Né? Eu creio que muitos sabem disso. Olha, peraí, onde você está? Com quem você está? Quem é essa pessoa? Mas eu não lhe autorizei a estar aí com essa pessoa. Pera lá, não é assim, amados. Não é. Não como dominadores. Você é meu discípulo. Tem muito isso, né? Você é meu 12, você é meu discípulo, você está debaixo da minha cobertura. Você não está seguindo os princípios, você está fugindo das rotas. Existe essa manipulação barata. A ovelha não é posse. Não é um objeto que o líder tem como posse, é meu. Não. Ela pertence ao Supremo Pastor, querido. Ela pertence. A ovelha deve um determinado respeito àquele que caminha, que verdadeiramente é pastor. Mas daí a pessoa querer dominar, não é assim, tá bom? Ora, versículo 4. Logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Ok? Então nós vimos aqui alguns pontos. Tá? Tem exemplos, irmãos, que isso é para aguçar, analisa, pede se me dá discernimento. Eu não estou aqui atiçando ninguém, meu irmão, a se rebelar contra ninguém. Você deve, em primeiro lugar, obediência às Escrituras, à palavra do Eterno. E se teu líder está caminhando de acordo com as Escrituras, meu irmão, vai com ele rumo ao céu.
lado a lado, ombro a ombro, veste a camisa. Mas se você percebe algum tipo de arbitrariedade, entendeu? De, como que eu posso dizer, abuso. Eu li um livro chamado, muito interessante, sobre Feridos em Nome de Deus, sobre o abuso de pastores usando essas coisas assim, ei, no toque no ungido do Senhor, no se levante como se não roga uma praga para você aqui. Tem isso. É impressionante como tem homens maliciosos que utilizam da fragilidade, da ignorância de algumas pessoas para manipular as pessoas. Ultimamente eu vi agora, eu até gravei isso, um apóstolo dizendo na televisão, aqui de Manaus, que ele tinha o poder de invocar os demônios desse jeito, sem alterar e nem diminuir. Tá bom, querido? Sem tirar nem acrescentar. Olha, eu tenho o poder aqui de invocar os demônios e o demônio possar aí o apóstolo fulano de tal. Vocês querem ver isso? Não. Sabe por que ele mesmo respondeu, né? Não. Sabe por que você não quer ver? Porque você sabe que eu sou a autoridade de Deus. E cria-se uma manipulação e as pessoas ficam com medo, porque não estudam. Não existe nenhum ser humano no planeta que tenha autoridade de dizer assim, eu vou invocar o demônio, você vai ficar possesso aqui se aquela vida é de Deus, porque aquela vida está debaixo da autoridade dele. Não existe. Isso é uma loucura, isso é uma aberração, é uma verdadeira anomalia teológica. É tanta loucura que se propaga hoje que se torna uma verdadeira anomalia teológica dentro das igrejas, de templos. Amém, queridos? Vamos continuar. Eu quero agora dar aqui algumas características, continuar dando algumas características. Vamos falar agora, irmão, do modelo de liderança carnal, tá bom? Vamos dar uma pincelada aqui rápida, ou seja, mundana, que não procede do Pai. A primeira característica, eles gostam de atrair e fazer discípulos para si. Lá em Atos capítulo 20, eu vou acelerar um pouquinho. Versículo 29, 30 e 31 diz o seguinte: eu sei que depois da minha partida, está nas escrituras, tá, amado? Você pode voltar, dar um pause, ver, analise, tudo direitinho aí. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para atrair discípulos para si mesmo. Versículo 31, portanto, vigiai, olha essa palavra, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Paulo tinha esse trabalho de orientar, amém? Foi profetizado, naquela época já tinha pessoas assim, líderes falsos, né, no meio da igreja. Nós temos aqui, observe o que as escrituras falam também. Lá em 2 Timóteo 4, do versículo 1 ao 5, fala o seguinte: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo reino. Prega a palavra, insiste em tempo e fora de tempo, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina, a palavra verdadeira, santa, né? Sã doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão ela. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres. Existe um grupo de pessoas que gosta disso. Elas se cercam, elas mesmas, elas gostam desses títulos. Elas têm tanto amor a isso que elas promovem esses líderes para si e se cercam desses tais, né? Segundo as suas cobiças, as suas próprias cobiças, como quem sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos às verdades, entregando-se às fábulas. Quantas fábulas, quantas mentiras, quantas heresias não tem por aí hoje? Querido, o herege é um nomezinho que muitos não dão valor, mas ele é pior do que o latrocida. O latrocida hoje no Brasil, o latrocínio é crime hediondo, né? Roubo seguido de morte. O herege ele é pior do que o latrocida. O latrocida ele pode até se arrepender. O Senhor ele teve misericórdia de um ladrão lá na cruz lá. Nós não sabemos se esse cara matou alguém para roubar, mas ele era ladrão. Agora o herege, ele conduz uma vida à perdição eterna. Ele ensina, ele destrói com o ensino falso. Isso gera todo um transtorno para o reino de Deus. E se nessa vida se pode perder, eu posso perder algumas batalhas, você pode perder. Não podemos perder a guerra, nós podemos perder algumas batalhas, mas o reino de Deus não pode perder. E quando nós fazemos isso, quem perde é o reino de Deus, querido. Quando se ensina ao contrário, aquilo que Deus deixou, tá bom? Quem perde é o reino de Deus.
São líderes que não têm compromisso com a verdade e sempre falam o que o povo quer ouvir. Você sabe qual é a primeira característica? Uma das grandes características do falso profeta, você sabe o que é? Ele sempre vai falar aquilo que você quer ouvir, amado. Sempre. Ele não tem coragem de chegar e falar uma verdade. Tem medo da pessoa sair da igreja. Não entende que a pessoa é a igreja. Não vou falar porque o dízimo do irmão é... Não, o irmão é... Outras coisas, às vezes nem é só o dízimo. É meu amigo íntimo, é meu amigo pessoal já de tantos anos. Eu tenho paciência, sabe, irmão? Não. Ele tem vergonha, ele se acovarda, é um covarde. Né? Então vamos lá. Agora eu quero te dar a partir de agora, a segunda característica de homens que não têm compromisso, né, com a palavra. Eu anotei aqui algumas coisas. São pastores, líderes verdadeiramente. Vamos colocar líder, pastor, liderança e pastor aqui como uma coisa vinda do alto, e liderança carnal e lobos como algo vindo do mundo, né? Quais as diferenças e as características entre pastores e uma liderança espiritual e lobos e uma liderança carnal? Pastores buscam o bem da ovelha. Isso é um pastor espiritual. Os lobos buscam os bens da ovelha. É diferente, né? Tem em todo lugar. Hoje a maioria dos lugares está encharcado de liderança dessa forma. O irmão entrou com o anelzão no dedo, com um colazão, uma pulseira de ouro. Um irmãozinho de chinelo lá. Eu já vi essas cenas várias vezes. Eram líderes meus que estavam lá e eu ficava quieto ali vendo. Não, eu não quero isso pra minha vida, não. No momento de eu sair debaixo da liderança desse camarada, você, mas não quero fazer desse jeito, não. Terceira característica, porque lá na frente nós falamos a primeira, falei a segunda, agora a terceira. Eu vou acelerar um pouquinho. Pastores vivem à luz da cruz. Lobos vivem debaixo de holofotes. Gostam de chamar atenção. Gostam de aparecer. Inventam coisas para estar na mídia. Né? Quero estar em cima. Só adoro se for lá em cima. Quero oportunidades. Quero isso. Quarta característica de uma liderança. Quando eu falar de pastor aqui, você entende que é liderança segundo o modelo bíblico de Deus que vem do céu, Deus de Israel, tá bom? Quarta, pastores têm fraquezas. Líderes lobos são poderosos, eles não têm fraquezas, eles não apresentam fraquezas, não reconhecem isso. Quinta característica, pastores são ensináveis, eles se deixam ensinar. Lobos são donos da verdade. Sabe aquele camarada que tem remédio para todo mundo e ninguém tem remédio para ele. Ele acha que pode falar e ser usado por Deus na vida de todo mundo. Mas quando alguém vai falar alguma coisa para ele, está falando na carne. Não procede de Deus, porque ele é intocável. Quando você perceber isso, saiba que esse camarada está com algum defeito. Defeito no caráter. Amém? Pastores têm amigos. Lobos têm admiradores. Gostam de ser admirados. Gostam de ser venerados. Pastores vivem de salário. Lobos gostam de enricar. Sempre usando alguns pretextos, algumas coisas, né? Algumas desculpas. Pastores vivem para as suas ovelhas. Os lobos se abastecem das suas ovelhas. Pastores apontam para Cristo. Lobos apontam para si mesmos e para suas igrejas ou empresas eclesiásticas. Pastores são humanos. São reais. Lobos são personagens religiosos, caricatos, ou até mesmo semideuses para as suas ovelhas, porque eles gostam de passar essa imagem. Pastores ajudam as ovelhas a se tornarem adultas. Lobos perpetuam a infantilidade das ovelhas. Assim é mais fácil manipulá-las. Aqui é um ponto muito interessante. Você quer saber quando um líder verdadeiramente ama a obra, o reino de Deus, o compromisso dele é com o reino? Ele se doa no ensino das escrituras para a pessoa. Você não está vendo aqui eu dar pulinho no joelho, dar gritinho, mandar você se expressar, entendeu? Em níveis de decibéis, em níveis espirituais. Porque nada disso para Deus importa. Isso aí não chama a atenção de Deus, amado. O que vale é o ensino que vai fazer, entendeu? Você, a partir do momento que você absorve o ensino verdadeiro, você vai lutar e quebrar o engano de Satanás na tua vida e na vida de outras pessoas. Isso é que importa na tua vida. Pastores são simples e comuns. Lobos são vaidosos.
e especiais, se sentem especiais, gostam disso. Né? A igreja do cara é a igreja de primeiro mundo. Né? Tem essas coisas, você sabe que tem. Você sabe que tem, eu sei que você sabe. Vamos lá. Pastores, quando contrariados, silenciam e eles se aquietam. Sabe por quê? Pois sabem que Deus é com eles. Eles sabem, eles têm essa segurança. Os lobos não são assim. Eles rosnam de raiva quando são contrariados. E tornam-se agressivos. Sabe por quê? Porque não conseguem ouvir verdades. Pastores se deixam conhecer, lobos se distanciam e falam através de seus assessores. Né? Quando nós temos um exemplo aqui, Jesus, quando os assessores, quando o povo que seguia, os seus discípulos ainda não eram convertidos, porque depois ele falou para Pedro, olha, quando tu te converteres, fala, ajuda teus irmãos aí. Um grupo de crianças queria se aproximar e algumas pessoas, não, queriam impedir, né? Os ditos, a rodinha lá, a panelinha. Senhor, ei, para com isso, deixa vir as criancinhas a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Teve um aleijado também, conhecida essa passagem, que a cúpula lá, a nata, os 12, né? Os 12, os bambanzão lá, né? Nossa, meu irmão, quando fala esse negócio de 12, olha, sinceramente, no modelo atual, tá? O que acontece? Não, cala a boca aí, o mestre está muito ocupado, aleijado, seu fedorento. Aí o que acontece? Ei, o camarada gritou mais alto. E o Senhor foi lá, saiu virtude, chamou a atenção. Irmão, a visão do Senhor é totalmente diferente dessa visão que se propaga hoje de liderança, queridos. Não tem espaço isso na Bíblia. Não tem, meu amado. Vamos continuar. Pastores alimentam as ovelhas. Lobos se alimentam das ovelhas, é diferente. A liderança carnal, diabólica, que trabalha por seus interesses próprios, não é pro reino de Deus, em prol das almas. Camarada, eu tenho, posso, eu sou o primeiro, eu sou o pai disso, eu sou o pai daquilo. Isso é nojento, queridos. Não porque eu estou dizendo que é nojento, também, mas porque as Escrituras dizem que isso não procede de Deus, procede do mundo, tá? Pastores lidam com a complexidade da vida sem respostas prontas. Os lobos lidam com técnicas pragmáticas e com jargões religiosos. Pastores vivem uma fé encarnada, lobos vivem uma fé espiritualizada. Nesse item, nessa característica aqui, eu me lembro só de atos proféticos, sabe? Tudo é visão. Deus me deu uma revelação, me arrepia todo, sabe? Eu vou ficar quieto. Vamos continuar. Pastores se comprometem com projetos do reino. Lobos é diferente. Os lobos têm projetos e reservas pessoais. Pastores dirigem igrejas, comunidades. Lobos dirigem igrejas lucrativas. Né? Pastores ministram um culto a Deus, o Altíssimo. Lobos ministram shows para si mesmo. Tá bom, amados? Pastores pastoreiam as ovelhas. Lobos seduzem as ovelhas. Agora preste atenção. Pastores buscam a discrição. Eles não fazem questão de aparecer. O verdadeiro pastor, a verdadeira liderança. Lobos se autopromovem e querem sempre ser o centro das atenções. Pastores se interessam pelo crescimento das ovelhas. Os lobos se interessam pelo crescimento das ofertas. Agora, as últimas duas características eu quero que você preste muita atenção para a gente terminar. E as mais importantes para você memorizar. Pastores lideram. Pastores, ou seja, aquelas pessoas que têm uma liderança espiritual segundo o coração do Altíssimo, eles ajudam as ovelhas a seguir livremente a Cristo. Lobos geram ovelhas dependentes e seguidoras deles. Tremendo isso, né, querido? Pastores, mais uma, a última, que têm uma liderança espiritual, criam vínculos de amizade. Lobos que exercem uma liderança carnal aprisionam em um vínculo de dependência. Querido, você só é enganado se você quiser. A verdadeira liderança, nós nunca lideramos, nunca podemos dizer são meus discípulos, meu ministério, o pastor presidente, essas coisas não.
não encontram fundamentação bíblica, tá bom, irmãos? Você só é enganado se você quiser. Eu não tenho nada contra ninguém, amado. Eu tenho contra a conduta de determinadas pessoas que induzem outros ao erro, né? Ensinam coisas erradas, destrói. Mas existe uma palavra, eu quero terminar aqui, amado, dizendo que existe uma palavra do Altíssimo para esses líderes. Em Jeremias 23, do 1 ao 2, diz assim: ai dos pastores que destrói e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Amém, querido? Querido, eu estou aqui na condição de servo. Que Deus possa abençoar a tua vida. O meu interesse é que você cresça. Reveja essa mensagem. Reveja, passe para outras pessoas e seja abençoado. Eu amo você, quero ver você no céu. E se daqui, se você estava exercendo, se você se identificar, você não me conhece, eu não conheço você. Muitos que vão ter contato com essa mensagem, mas se você se identificar e perceber que estava desenvolvendo uma liderança ditatorial, anárquica, peça a misericórdia de Deus e mude, porque o Senhor é misericordioso, Ele está de braços abertos te esperando. Eu espero que você desenvolva uma liderança segundo o coração de Deus, com visão de reino, que Deus possa te abençoar ricamente. Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua vida no nome do Eterno.